A galerinha do sétimo ano, vamos aprender o que é números inteiros, tá certo? Nessa atividade a gente vai aprender algumas aplicações dos números inteiros. Sinceridade, se a gente tivesse ao vivo, eu ia contar uma aula maravilhosa. Quer saber? Eu vou gravar um vídeo sobre essa aula maravilhosa. Não vou falar sobre você não. Mas agora a gente vai ver que os números inteiros eles podem ser utilizados na medição de temperaturas. Quando tá quente, muito quente, a temperatura ela tá bem longe do zero, mas está longe positiva. Quando tá frio, muito frio, a temperatura ela tá mais próxima possível do zero ou ela tá abaixo de zero, tá? Tem alguns lugares que a temperatura são muito geladas, como por exemplo lá num dos polos, a temperatura já chegou a -70. É muito gelo. E até tem alguns lugares que a temperatura é muito quente. No deserto do Saara, às vezes, a temperatura chega beirando a 50 graus. Coisa que a gente já viu aqui no Rio de Janeiro. E a gente sabe que não é nada agradável. Beleza? Mas aqui a gente vai falar de Santa Catarina. Santa Catarina é uma terra que tem uma temperatura aí, um clima bem mais ameno do que no Rio de Janeiro, do que Maricá, do que qualquer lugar aí dessa coisa, tá certo? O que acontece, galeroso? A gente vai utilizar uma tabela para poder falar disso, beleza? Então ele fala, Santa Catarina tem registro de temperaturas negativas em mais de 30 cidades ao amanhecer dessa quarta-feira. Então é uma manchete que está falando sobre isso. E aí ele fala, em Jaraguá do Sul, registrou-se na madrugada mais fria do ano, às 7 horas dessa quarta-feira, os termômetros marcaram -2 graus. Para quinta-feira, a temperatura prevista é de 6 graus. Isso quer dizer que houve um aumento de temperatura. Quando ele vira aqui para mim e fala aqui, tá -2 graus, estava frio pra caraca. Mas de repente aumentou para 6 graus. Isso quer dizer que é o seguinte: o termômetro estava em -2, aí cresceu. -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conta comigo no dedo? Foram 8 graus a mais, beleza? Então, ele aumentou 8 graus. Ficou mais quentinho? Não, -6 é frio pra caramba ainda. Mas é melhor do que -2. Você entendeu? Então, beleza. Confira a temperatura de algumas das cidades de Santa Catarina. E aí ele me dá essa tabela aqui. Para facilitar, para a gente responder nosso questionário, eu vou jogar essa tabela lá na folhinha de resposta. E aí vamos continuar respondendo. Vamos lá. Se a previsão do tempo de quinta-feira se confirmar, a temperatura de Jaraguá do Sul irá aumentar ou diminuir? A gente já viu, ela vai aumentar, né? Então tá, beleza. Quantos graus? 8. A gente já fez essa contagem, né? Ela tá -2 e aumentou para 6. Quando você conta isso no dedo, você vê que aumentou 8. Número 2. Observando as cidades listadas na tabela, essa tabela aqui, ó, que eu botei aqui embaixo, faça o que se pede. Qual cidade tem a menor temperatura? Eu olhei aqui e fui vendo. A menor temperatura é a que está mais abaixo do zero. Tá certo? É a negativa que estiver mais longe. Por exemplo, 3 barras ele está a -5. É muito frio. Mas ela está mais fria do que Monte Castelo, por exemplo, que está com -3. Por quê? Porque 3 barras está mais longe do zero do que -3. Se você olhar aqui essa tabela, ó, 3 barras ia estar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ela ia estar aqui, ó. Beleza? E Monte Castelo ia estar 1, 2, 3. Olha, a distância de Monte Castelo ia estar muito menor do que a distância de 3 barras, beleza? Mas se você pegar Urupeba, ele está a -7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Caraca, ele está aqui, ó, olha a distância. Beleza? Então, ela que está aqui no D, meu Deus do céu, tá muito longe. Isso quer dizer que ela tá fria pra caramba. Mais fria que Bom Jardim, mais fria que Campo Alegre, mais fria até do que Blumenau, que tá 0 graus. Beleza? Então a nossa resposta aí é Urupeba, que tá lá, -7 graus. Beleza? Ele pergunta também qual é a maior temperatura. Opa, a maior temperatura
Vai ser em Chapecó. Por que é em Chapecó? Ó, se liga. De todas as positivas que a gente tem aqui, a maior é Chapecó. Então ela é a temperatura que está maior, está mais quentinho em Chapecó do que em outros lugares. Beleza. Vamos apagar lá os registros. Agora vamos embora. Quantos graus a temperatura de Bom Jardim da Serra teria que subir para se igualar à temperatura de Três Barras? Vamos ver. Ó, Três Barras, Bom Jardim da Serra. Bom Jardim da Serra tá com -6. Três Barras está com -5. Se ela está com -6, ela está aqui. -1, -2, -3, -4, -5, -6. Ela está em E, ó. Beleza? Três Barras estaria em F. Então seria 1 grau, tá vendo, ó? 1 grau aqui, ó. Daqui para cá. Então, 1 grau. Contando mesmo. Foi? Vambora. Letra D. Qual cidade a temperatura é mais próxima da cidade de Florianópolis? Vamos ver. Florianópolis é 3. 1, 2, 3. Florianópolis está aqui, em N, ó. Beleza? Se a gente fosse colocar todas as cidades, você ia ver que Urupeba estaria aqui, longe de Florianópolis, que estaria aqui em N, tá? A mais próxima mesmo é Canoinha, ó, que seria o O. Tranquilo? Beleza? Então, a gente estava botando aí Canoinhas. Seria em O. Qual cidade tem a temperatura mais distante da cidade de Blumenau? Cidade que tem a temperatura mais distante de Blumenau. Blumenau está em 0. Ele é o K aqui, ó. Se eu fosse colocar, você ia ver que Iropeba estaria aqui, ó. E Chapecó estaria aqui, né? No meio, P. Então a gente está falando de Urupeba. Urupeba seria mais longe. Então vamos lá. Percebe que eu estou sempre utilizando. Essa reguinha aqui, ó, para poder saber quem é mais longe, quem é mais perto. Então faça a mesma coisa. Se quiser, bota todas essas cidades na régua para ver qual que é, para poder responder isso melhor. F. Qual a diferença de temperatura entre a cidade de Novo Horizonte e Joinville? Opa. Novo Horizonte, Joinville. Opa. Uma tem -2, outra tem 1. A gente pode contar no dedo, né? -2, -1, -0 e 1. Isso dá 3 graus. Ou a gente pode fazer essa continha, que é -2, -1. Que vai acabar dando 3 graus. Eu vou explicar isso mais pra frente, como se faz. Agora, na letra G, é legal, que ela vira pra mim e fala: assinale as afirmativas que apresentam temperaturas opostas. Quando que eu sei que um número inteiro ele é oposto a outro número? Simples. Quando eles são representados pelo mesmo algarismo, só que eles têm sinais opostos. Vambora, vamos ver. Por exemplo, Urupeba e Florianópolis. Vamos ver, elas são aqui. Percebe, Urupeba está com -7 e Florianópolis 3. Eles têm sinais opostos, um é mais, outro é menos. Mas, se você perceber, um é 7 e outro é 3. Então não pode ser essa. Vamos para a próxima. Florianópolis e Três Barras. Opa, eles têm sinais opostos, um é mais, um é menos, mas o algarismo, um é 5, outro é 3. Então eles não são opostos. Três Barras e Canoinhas. Ó. Um é 5, outro é 4. Não pode ser. E a última é Lages e Joinville. Olha, Lages e Joinville. Percebe? Os sinais deles são opostos, beleza? Um é mais, outro é menos. E o algarismo deles são iguais. Um é 1 e o outro é 1 também. Isso quer dizer que eu posso dizer que os dois são opostos. Então, números opostos são aqueles que têm o mesmo algarismo, só que com sinais opostos, beleza? Os números opostos, eu vou explicar mais pra frente, que são os números que têm a mesma distância. Por exemplo, se eu colocar Lages, ele vai ficar aqui no J. Se eu colocar Joinville, ele vai ficar aqui no L. Percebe que ele tem uma distância para o zero e aqui ele tem uma distância para o zero. Números opostos são os números que têm a mesma distância. Outro lugar que teria a mesma distância seria Três Barras, olha, -5. Estaria no -1, -2, -3, -4, -5. Estaria aqui no F, ó. E Chapecó, 5.
1, 2, 3, 4, 5. Estaria aqui no P. Ó. Então, se você perceber, a distância daqui até aqui é 5. E a distância daqui até aqui também é 5. Quando eles têm a mesma distância, significa que eles são opostos. Beleza? Vambora. Se a temperatura de Campo Alegre subir 10 graus, quantos graus o termômetro passará? Pô, a temperatura lá está menos 4. Então a gente conta. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você contou no dedo, vamos contar de novo. Conta 10 no dedo. Ó, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então isso quer dizer que vão ser 6 graus Celsius. Beleza? Agora vamos marcar na reta. Represente as temperaturas das cidades citadas abaixo na reta e responda. Qual cidade representa o ponto H? Ah, o ponto H está aqui, né? Vamos ver aqui. Ó, o ponto H, ele está no 1, 2, 3, concorda? Então, se a gente fosse fazer, né? A gente faria isso aqui, ó. Ponto H. Menos 1, menos 2, menos 3. Qual é que tem menos 3 aqui? Vamos procurar. É Monte Castelo. Então, só marcar lá. A gente já está fazendo isso desde o início, a gente só não escreveu. Qual ponto representa a temperatura da cidade de Canoinhas? Opa, Canoinhas está aqui, né? É 4. Então a gente conta, ó. 1, 2, 3, 4. Seria o ponto O, né? Beleza? Galeroso, se quiser dar um print nessa tela, pode dar. Copia, passa pro caderno e seja feliz. Um grande abraço.